Witch Online capítulo 48, nível 13, 11,23. Isaac olhou para a tela e viu que restavam apenas 11 segundos antes que seu flintlock incomum fosse recarregado e 23 segundos até seu flintlock mais antigo, mas o Goblin não deixou escapar tão facilmente. Ele continuou balançando a massa de madeira, mas os balanços eram bastante desleixados e lentos. Mesmo que os Goblins sejam de nível mais alto que Isaac, parece que todas as estatísticas do Goblin são menores. Mas Isaac tem um palpite de que o status de força pode ser suficiente para machucá-lo gravemente. Ele não se arriscou e manteve distância. Seria ideal se ele pudesse subir na árvore, mas o Goblin chegará a tempo de detê-lo. Crá. Cru. Cru. O Goblin de repente começou a gritar, e Isaac ficou pálido quando mais 4 Goblins apareceram da caverna. Goblin, nível 11, HP, 112. Goblin, nível 12, HP, 119. Goblin, nível 12, HP, 123. Goblin, nível 13, HP, 131. Os Goblins usaram seus membros curtos e começaram a correr em direção a Isaac com suas massas, prontos para esmagar a cabeça de Isaac em pedaços. 6,18. KRA. O Goblin gritou e balançou a massa. Isaac fez uma careta e colocou o braço como um bloco, mas o impacto fez voar. O GH Isaac bateu na árvore próxima, mesmo que ele não sentisse dor. Parecia que sua respiração ficou muito mais difícil. O Goblin esmagou massa no chão e começou a correr atrás de Isaac. Você perdeu 77 HP. Isaac fez uma careta depois de ver a mensagem aparecendo. Ele estava certo. A força dos Goblins não é uma piada. O Goblin ainda estava a 5 metros dele. Seus membros curtos não facilitavam seu movimento. Isaac gemeu e se levantou. Ele esperou até que o Goblin estivesse perto o suficiente. O Goblin viu que o humano parou de se mover. Parecia que um leve sorriso apareceu em seu rosto. Ele balançou sua massa na esperança de matar o humano tolo. Mas, quando a massa estava prestes a atingir Isaac, ele rapidamente deu um passo para a esquerda quando várias mensagens apareceram na frente dele. 0, o recarregamento está pronto. Isaac rapidamente tirou 2 balas de sua bolsa e recarregou a pistola. Cru. O Goblin gritou com um som que faria crianças e bebês chorarem. Ele virou sua cabeça enorme, que não atingiu seu corpo curto. Ele estava olhando para Isaac. Ele balançou sua massa mais uma vez, mas então sua visão foi bloqueada pelo cano da pistola Flintlock. Adeus, Isaac disse e apertou o gatilho. Bang! O Goblin arregalou os olhos e se transformou em pichels. Você matou o Goblin. 300 XP ganhos. Os 4 Goblins gritaram de raiva, mas ainda estavam a 10 metros de distância de Isaac. 5. Restavam apenas 5 segundos até que seu segundo Flintlock fosse recarregado. Ele apontou com sua pistola Flintlock, que tinha apenas 1 bala restante, para os Goblins. Ele apontou para o Goblin mais forte dos 4. Bang! Ele apertou o gatilho e viu como a bala perfurou a testa do Goblin. Você matou o Goblin. 300 XP ganhos. Subir de nível. Nível 12 maior nível 13. Os Goblins restantes estavam agora a apenas 5 metros de distância de Isaac. Mas, Isaac se virou e começou a fugir, enquanto os Goblins tentavam pegá-lo, mas era uma façanha impossível. Isaac começou a desacelerar depois de perceber que os Goblins pareciam estar muito longe. 0, o recarregamento está pronto. Ele recarregou seu Flintlock comum e parou de correr. Ele esperou que o Goblin mais rápido chegasse a 25 metros dele. Isaac fez o primeiro método de respiração e apontou a pistola Flintlock para o Goblin. Bang! A bala voou como um canhão e perfurou o torso do Goblin. Menos 56 HP. Isaac não parecia se importar com o baixo HP. Ele jogou em seu inventário e pegou uma espada de ferro. Ele lembrou que destreza é um atributo especial para espadachim. Mas, a classe Swordsman tem códigos especiais, o que lhes permite aprender as habilidades de Swordsmanship e como usar as espadas de forma mais eficiente. A classe Marksman tem o mesmo, permite que eles mirem melhor. Isaac também percebeu que as classes Shooter não podem usar as mesmas armas que outras classes Shooter, mas podem usar armas de diferentes, como da classe Fighter.
Ele tem certeza de que deve ser porque é muito difícil usar armas de diferentes classes, mas se Isaac pudesse usar um revólver, ele seria dominado. Isaac é um novato completo com uma espada, mas o status de destreza permite que ele use a espada um pouco. Ele segurava a espada de ferro na mão esquerda e sua flintlock na direita. O primeiro goblin chegou ao alcance de ataque. Ele estava prestes a balançar sua massa, mas Isaac apunhalou a espada para frente. Cru. A espada perfurou a garganta do goblin, mas quando Isaac viu o dano, ele ficou completamente chocado. Menos um PV. O quê? Isaac gritou e largou a espada. Ele rapidamente recuou, e agora ele percebeu. A classe de atirador não pode causar dano suficiente com espadas. Mesmo que eles atinjam um ponto crítico, o dano é mínimo. O goblin tirou a espada de sua garganta e a jogou no chão. Ele estava mais bravo do que nunca. Dois outros goblins chegaram e atacaram Isaac instantaneamente. Isaac desviou da primeira massa, mas a segunda o atingiu no ombro. Batida, Isaac caiu no chão dolorosamente. Ele quase deixou cair sua pistola Flintlock, o que seria uma catástrofe. Você perdeu 65 HP. Os três goblins foram atrás dele, e a sobrevivência de Isaac parecia muito pequena. Mas... então a salvação chegou. 0. O recarregamento está pronto. Isaac levou 2 balas com as mãos trêmulas e recarregou. Ele rapidamente apontou a pistola Flintlock para o primeiro goblin, que já estava balançando sua massa. Bang, a bala saiu do cano e perfurou o coração do goblin. O goblin se transformou em pichels, e sua massa caiu na frente de Isaac. Você matou o goblin. 180 XP ganhos. 2 goblins permaneceram, mas apenas um bala. Isaac cerrou os dentes e apontou para o goblin próximo. Mas então ele viu que o segundo goblin estava correndo logo atrás do primeiro goblin, que estava quase no alcance de ataque. Isaac acalmou seus nervos e fechou o olho esquerdo. Ele fez o primeiro método de respiração e esperou até que o goblin estivesse bem na frente dele. Bang, ele apertou o gatilho e viu como a bala perfurou a testa do primeiro goblin, mas não parou por aí. A bala também perfurou o segundo goblin. Eles se transformaram em pichels, deixando 2 massas para trás. Você matou o goblin. 225 XP ganhos. Você matou o goblin. 225 XP ganhos. Nome: Wright. Nível: 13. HP: 43.176. Refeito de armadura de corrente. XP: 725. 2.500. SP: 20. Moedas brancas: 1.800. Título: Aventureiro. Classe: Atirador. Legado: nenhum mais competidor do torneio legado. Classificação de legado: sem legado. For: 20. Agi: 40. Vit: 36. Está: 25. Pré: 60. CHA: 20. Diz: 20. Mapa: Inventário: Ajuda: Lista de amigos. Partido: Sair. Witch Online capítulo 49. Estátua. Isaac se levantou com uma cara exausta. Eu quase morri. Isso foi idiota da minha parte. Ele suspirou e tirou a franja do caminho. Ele viu maçãs de madeira caídas no chão. Ele olhou para as informações da arma e viu que era apenas branca. Isso provavelmente daria apenas 1 dúzia de moedas brancas. Não vale a pena desperdiçar espaço no inventário com esses itens. Isaac tentou encontrar outros itens que os goblins derrubaram, mas eles pareciam ser muito ruins. Eles nem largaram poções, mas Isaac sabia que era uma chance muito rara de acontecer. Isaac voltou para a caverna. Ele não ouviu nenhum barulho, mas ainda não baixou a guarda. Ele tinha seu flintlock recarregado pronto, mas suas preocupações foram em vão. Chegou ao fim da caverna. Havia apenas uma fogueira, 1 dúzia de gravetos, algumas massas de madeira e uma pequena estátua. Isaac curiosamente pegou a pequena estátua de pedra. A estátua de pedra tinha as curvas de uma mulher, mas seu rosto parecia obscuro. O cabelo estava preso em um rabo de cavalo, e ela carregava um laço com uma aljava nas costas. Seu corpo era bem baixinho, e ela parecia usar algum tipo de vestido, que lhe dava a melhor mobilidade possível, mas valorizava sua aparência, deixando-a muito bonita. Se a estátua de pedra tivesse traços faciais, Isaac teria certeza de que a mulher seria uma pessoa muito adorável. Ding ding. Isaac ouviu um barulho familiar em seus ouvidos e viu mensagens aparecendo. Você descobriu a estátua da deusa Ártemis.
1000 XP ganhos. Título de aventureiro aumenta o XP em 300%. 1000 traço maior 4000 XP ganhos. Subir de nível. Nível 13 traço maior nível 14. Subir de nível. Nível 14 traço maior nível 15. Isaac olhou para as mensagens com a boca aberta. Mas então outra mensagem apareceu. Estátua da deusa Ártemis adquirida. Estátua da deusa Ártemis, lendária, lendário. Isaac gritou com descrença. Seu primeiro pensamento foi vendê-lo para ganhar riqueza além das expectativas de todos. Mas então, outra mensagem apareceu, o que o fez parecer em conflito. Deus Ártemis confia em você para manter a estátua segura. Deus Loki recomenda vendê-lo. Isaac olhou para a estátua mais uma vez e a colocou em seu inventário. Ninguém sabe que decisão ele tomou. Sentou-se no chão duro e olhou o tempo restante, 41:40. Faltam pouco mais de 41 minutos para o seu limite de tempo acabar. Interface. Ele murmurou e decidiu colocar seus stat points antes de entrar mais fundo na floresta. Nome: Wright, nível 15, HP 43.186. Feito de armadura de corrente, XP 25.3115, SP 40. Moedas brancas, 1800. Título: Aventureiro. Classe: Atirador. Legado: nenhum mais competidor do torneio legado. Classificação de legado: sem legado. For: 20. Agi: 40. Vit: 36. Está: 25. Pré: 60. CHA: 20. Diz: 20. Mapa: Inventário. Ajuda: lista de amigos. Partido: sair. Sublinhado. Isaac pressionou pela primeira vez. Isaac decidiu adicionar os stat points para precisão primeiro. Pré: 60 traço maior 75. SP: 40 traço maior 25. Em seguida, ele ponderou um pouco mais. Minutos depois, Isaac se decidiu. Vit: 36 traço maior 50. SP: 25 traço maior 11. Diz: 20 traço maior 31. SP: 11 traço maior 0. Isaac pressionou confirmar, e sua interface brilhou por mais alguns segundos. Sua interface parecia muito diferente agora, e Isaac já podia sentir algo mudando dentro de seu corpo. Nome: Wright, nível 15, HP 43.200. Feito de armadura de corrente, XP 25.3115. SP 0. Moedas brancas, 1800. Título: Aventureiro. Classe: Atirador. Legado: nenhum mais competidor do torneio legado. Classificação de legado: sem legado. For: 20. Agi: 40. Vit: 50. Está: 25. Pré: 75. CHA: 20. Diz: 31. Mapa: Inventário. Ajuda: lista de amigos. Partido: sair. Sublinhado. Próximas estatísticas. Vou colocar agilidade. Isaac murmurou e se levantou. Ele limpou a sujeira de suas calças e saiu da caverna. Seu HP ainda estava muito baixo, e levará pelo menos mais 5 minutos até que seu HP seja restaurado. E se ele for arranhado antes disso, ele precisa esperar mais 10 minutos. Mas ele não tem mais tempo. Mesmo esperando que seu HP seja restaurado, perderá um tempo valioso. Mas, Isaac recebeu uma lição dolorosa dos goblins. Ele o subestimou por causa de sua velocidade lenta, e isso quase o matou. Isaac não queria correr mais riscos e decidiu esperar. 5 minutos depois, uma mensagem tão esperada apareceu. Você ficou ileso por 10 minutos. Suas feridas foram curadas, finalmente. Isaac se levantou e começou a caminhar mais para dentro da floresta. Restavam apenas 35 minutos até que seu limite de tempo terminasse. Ele espera atingir o nível 16 antes de ter que sair, mas parece muito difícil de alcançar. Mais goblins, por favor. Isaac esperava encontrar mais goblins. Eles eram XP fáceis, mas ele fez riscos estúpidos. Mas da próxima vez ele será mais cuidadoso. A floresta do desconhecido ainda estava escura, mas o sol estava deixando o céu lentamente. Em breve, a floresta estará escura como breu, e isso tornará as coisas extremamente difíceis. Isaac não tentou atirar no escuro, mas tem certeza de que a noite é outra fraqueza para Marksman. Os desenvolvedores de jogos devem ter conhecido as falhas desta classe.
Mas por que eles não estão bufando isso? Nesse ritmo, ninguém usará o Marksman. Isaac pensou consigo mesmo. Ele gosta muito da classe Marksman, mas está dolorosamente ciente de todas as fraquezas que esta classe possui. A vantagem que a classe Marksman tinha no início acabou. Os jogadores terão armaduras e armas mais fortes. Seus níveis também estão aumentando, fazendo com que as vantagens da classe Marksman desapareçam cada vez mais. A única coisa boa sobre Marksman é a capacidade de atirar de longa distância e a capacidade de causar muito mais dano do que outras classes. Mas Isaac está ficando com medo de que as coisas que o Rei Klaus disse estejam se tornando realidade. Os jogadores estão ficando mais rápidos e as pistolas Flintlock não são exatamente silenciosas. Isso lhes dá tempo mais do que suficiente para evitar as balas. Voltou a sonhar acordado e não percebeu que havia saído da floresta. Isaac notou que a escuridão ao seu redor havia desaparecido. Ele olhou à sua frente e viu uma visão fascinante. Na frente dele havia uma pequena aldeia. Cercas de madeira cercavam a área de 100 metros ao redor do vilarejo. Havia cabanas de madeira e construções de madeira um pouco maiores no meio do vilarejo. Isaac ouviu ruídos distintos de grunhidos vindos da vila e viu outra mensagem aparecendo. Você descobriu a aldeia dos goblins, 100 XP ganhos. Título de aventureiro aumenta o XP em 300%. Sem traço maior 400 XP ganhos. Witch Online capítulo 50. Hobgoblin. A vila dos goblins estava repleta de pequenas criaturas de pele verde com cabeças grandes e orelhas pontudas. A aldeia estava bastante suja porque os goblins não têm ideia do que significa higiene. Havia esqueletos de diferentes animais e feras vagando no chão enquanto uma dúzia de fogueiras estavam acesas. Em cima das fogueiras, diversos animais estavam pendurados, todos com os crânios esmagados por algum tipo de arma contundente. Os goblins estavam fazendo comida enquanto a saliva saía de suas bocas. O céu escurecia a cada segundo que passava, e a única luz na aldeia vinha das fogueiras. A porta de madeira do maior edifício da aldeia foi aberta. Uma figura de pele azul com calça e camisa de couro deixou o prédio. Ele tinha uma espada de ferro amarrada na cintura e um crachá flutuava acima dele. Hobgoblin, nível 19, HP 170-170. Ele tinha cerca de 160 centímetros de altura, ainda pequeno em comparação com a maioria dos humanos, mas muito mais alto que os goblins de pele verde. Cru. O duende macabro empurrou os goblins para longe da fogueira. Ele agarrou o javali morto da fogueira e começou a mastigar. Ele não se importou com os ossos. Ele os comeu também, e logo o animal inteiro foi comido. Os goblins ficaram descontentes e começaram a lutar pelo resto dos animais. Crá. O duende macabro gritou e começou a voltar para o prédio de madeira. Logo, o resto dos animais foi comido, mas nem metade dos goblins conseguiu comida. Crá. Os goblins começaram a brigar uns com os outros. Alguns até começaram a morder uns aos outros. Muitos deles não comem há dias. O Hobgoblin sempre come o maior animal, que teria comida suficiente para alimentar 50 goblins. Poucos dos goblins ficaram gravemente feridos. Eles caíram no chão e não tiveram forças para se levantar. O resto dos goblins ainda estava lutando, e eles não notaram algumas pedras voando em direção aos goblins caídos. Uma vez que as rochas os atingiram, eles desapareceram em pixels. Em cima de uma das cabanas de madeira, apenas uma dúzia de metros de distância do duende lutador, um belo indivíduo de cabelos brancos estava recarregando seu estilingue e esperando o momento perfeito para atacar. Algumas mensagens apareceram na frente dele. Você matou o Goblin. 225 XP ganhos. Você matou o Goblin. 225 XP ganhos. Você matou o Goblin. 225 XP ganhos. Os goblins continuaram lutando uns com os outros, sem saber que a morte havia chegado. Isaac colocou 2 pedras no estilingue e as atirou em direção a outro goblin que ficou exausto demais para continuar de pé. Você matou o goblin. 150 XP ganhos. Os goblins continuaram lutando até perceberem que algo estava muito errado. Eles olharam ao redor deles e não viram outros goblins ou mesmo seus cadáveres. Eles também viram rochas no chão, e algumas até tinham líquido verde sobre elas. As rochas estão voando com tanta velocidade que os crânios do goblin foram esmagados, e as rochas eram evidência de que goblin foi morto com isso. Crá. Crá.
Os goblins restantes começaram a gritar para seus companheiros, mas não receberam resposta. Isaac tinha XP 425.3115 antes de começar o massacre, mas agora ele tem XP 2050.3315. Isaac olhou ansiosamente para o tempo restante, 8,56. Faltam menos de 9 minutos. Apenas 3 goblins permaneceram, mas eles estavam com pouco HP. Isaac recarregou rapidamente com a ajuda do status de destreza e rapidamente acabou com eles. Você matou Goblin, 150 XP ganhos. Você matou Goblin, 300 XP ganhos. Você matou Goblin, 300 XP ganhos. Somente 415 restantes. Há apenas um restante. Isaac engoliu em seco e olhou para o grande edifício de madeira. Os goblins estão mortos. Mas o Hobgoblin ainda está saudável. Ele caiu no chão e olhou para os itens deixados pelos goblins, mas eles não tinham nada. Nem mesmo maços de madeira porque estavam preparadas para comer, não para brigar. O céu cinza logo se tornou escuro como breu. As fogueiras eram a única fonte de luz, enquanto o prédio de madeira com o Hobgoblin estava completamente escuro. Isaac colocou seu estilingue no inventário e pegou sua pistola Flintlock mais poderosa. Ele se moveu silenciosamente em direção ao prédio de madeira, mas ainda tinha que se apressar porque o tempo estava se esgotando. Ao chegar ao prédio de madeira, ele tentou ouvir as vozes, mas o prédio parecia quieto. Isso é estranho porque goblins e hobgoblins não são pessoas quietas. Eles são desajeitados, barulhentos e cheiram mal. Fungar Isaac cheirou o ar. Ele sentiu o cheiro terrível da vila, mas também tentou sentir o cheiro do duende macabro, mas era uma façanha impossível. O duende macabro passa seu tempo na construção de madeira, e já estava cheirando por causa disso. Ranger Isaac lentamente começou a abrir a porta, mas o rangido da porta quase fez seu coração explodir. Isaac instantaneamente fez uma careta e cobriu o nariz. Todo o edifício estava cheio de animais mortos. A maioria deles estava apodrecendo, mas alguns tinham sido comidos. O fedor era insuportável, e ele não tinha certeza se poderia se concentrar em lutar naquele prédio. Mas, ele ainda entrou no prédio e se esquivou dos animais mortos. Ele se moveu mais para dentro do prédio. Se ele puder fazer um tiro na cabeça, ele provavelmente matará o Hobgoblin. Ele só precisava de um bom tiro. O prédio estava escuro como breu, e Isaac mal podia ver a pistola que estava segurando. Ele não percebeu, mas logo chegou ao final do prédio. Logo, Isaac viu uma parede de madeira na frente dele. Ele olhou ao redor ansiosamente, mas o duende macabro não estava em lugar nenhum. Ranger Isaac empalideceu e lentamente virou a cabeça para o teto. Crá! O Hobgoblin estava pendurado no teto. Ele gritou e pulou em direção a Isaac com sua espada de ferro. Ah! Isaac gritou e pulou para a direita. Rachadura. A espada de ferro perfurou o piso de madeira. O duende macabro gritou e a puxou para longe do chão. Isaac tropeçou e acidentalmente tropeçou por causa do animal morto. Ah! Ele caiu de bunda no chão, enquanto o duende macabro começou a correr em sua direção com olhos vermelhos ameaçadores. Isaac olhou ao redor. Ele notou que tinha deixado cair sua pistola Flintlock. Onde? Ele olhou ao redor e só ouviu o som de sua respiração em pânico e o som de Hobgoblin se aproximando com velocidade mortal. Mas então, Isaac pegou um item do chão. Ele não sabia o que era, mas parecia incrivelmente familiar. Como se fosse outro membro dele. Ele se virou e viu o Hobgoblin parado acima dele com sua espada de ferro pronta para perfurar seu coração. Isaac apontou o item para o duende macabro e fez o mesmo movimento que havia feito inúmeras vezes com a pistola Flintlock. Bang! Witch Online Capítulo 51 Tempestade de neve. Cru. O Hobgoblin ficou rígido. Ele tropeçou para trás com descrença visível em seu rosto quando sentiu algo quente em seu rosto. Um líquido azul escorria por seu rosto feio e monstruoso. Ele tocou o buraco em sua testa, e com seu cérebro não desenvolvido, ele não conseguia compreender a morte. Logo, ele se transformou em Pichels. Você matou o Hobgoblin, 600 XP ganhos. Subir de nível, nível 15 maior nível 16. Itens brilhantes caíram no chão depois que o duende macabro morreu. Os itens foram sugados instantaneamente para o inventário de Isaac antes mesmo que ele tivesse tempo de verificá-los.
Isaac abriu sua interface e estava prestes a pressionar o inventário para verificar os itens. Mas então uma mensagem apareceu. 0 e 0. Acabou o tempo. Descanse bem, jogador. Você foi desconectado à força. Isaac viu uma luz brilhante cobrindo sua visão, e logo ele o sentiu deitado na cama macia com uma viseira branca familiar na frente de seus olhos. Ah! Isaac sentiu seu corpo ficar muito rígido. Pela primeira vez desde que ele estava no hospital após o incidente, seu corpo estava em estado de relaxamento por 10 horas seguidas. Ele tirou o capacete e se levantou, mas seu corpo estava dormente. O capacete de bronze não mantém o corpo enérgico, é por isso que acumula tanto ódio. Até o Silver Helmet mantém a mente fresca e o corpo energético. Mas, Bronze Helmet não tem nada extravagante. Ah, certo. Jantar, porque ninguém veio me convidar. Isaac curiosamente saiu da sala, ele até esqueceu de colocar o capacete VR de volta na caixa. Logo, ele entrou na sala e viu seus pais sentados no sofá enquanto assistiam à TV. Isabela ouviu passos familiares. Os passos eram suaves e silenciosos. Ela instantaneamente os reconheceu como os passos de Isaac. Isaac, você se divertiu? Isabela virou a cabeça e perguntou com um sorriso gentil. Isaac sorriu e caminhou até o sofá. Por que vocês não me convidaram para jantar? Pensamos que você estava ocupado, disse Maxwell, mas também havia outro motivo. Foi uma visão chocante ver Isaac tocando por 10 horas seguidas. Isaac acenou com a cabeça. Ele esticou suas partes do corpo dormentes. Todo o seu corpo parecia estranho, como se ele não se movesse há dias. Seu corpo está dormente? Maxwell virou a cabeça e perguntou. Isaac suspirou e acenou com a cabeça. Sim. Nós podemos comprar um capacete de realidade virtual melhor para você. Isabela imediatamente disse a ele. Maxwell assentiu. Nós podemos pagar. Isaac balançou a cabeça. Não precisa gastar dinheiro comigo. Ele suspirou e se virou. Eu provavelmente vou desistir do jogo em breve de qualquer maneira. Ele começou a caminhar em direção à cozinha enquanto Isabela e Maxwell olhavam um para o outro com sorrisos conhecedores. Ele não vai parar, certo? Isabela perguntou com um sorriso gentil. Maxwell olhou para Isaac, que entrou na cozinha. Você já o viu interessado em alguma coisa? Isabela riu e balançou a cabeça. Esta é a primeira vez. Mamãe. Pai. Alice entrou na sala com uma cara de pânico. Querida, o que é? Isabela perguntou curiosa. Ela franziu a testa quando viu o corpo de Alice tremendo. Isaac foi sequestrado. Alice gritou com os olhos marejados. Isabela e Maxwell se entreolharam com a cabeça inclinada. Fui sequestrado. Quando? Isaac saiu da cozinha com um sanduíche na boca. Isaac. Alice gritou e o prendeu em um abraço. Ouve. Isaac sentiu sua espinha a ponto de ser quebrada. Fui ao seu quarto, e então vi o capacete de realidade virtual na cama, mas você não estava em lugar nenhum. Alice gritou e abraçou ainda mais forte. Minha coluna. Isaac gritou, e finalmente, Alice acordou de seu estado de choque, e ela soltou Isaac. Ela torceu o cabelo timidamente. Ops! Isaac esfregou suas costas doloridas. Sinto muito. Alice se desculpou com uma reverência. Está tudo bem. Isaac disse com um sorriso gentil, mas sua masculinidade recebeu outro grande golpe. Até minha irmãzinha é mais forte do que eu. Por que estou aqui, só para sofrer? Sentiu vontade de chorar, mas isso causaria outro pânico. De qualquer forma, Alice pulou ao lado de Isaac e sussurrou. Oliver perguntou como você estava. Os olhos de Isaac se arregalaram, mas ele rapidamente escondeu sua expressão. É isso mesmo. Eu não sei por que você está saindo com ele. Ele é assustador, Alice disse com um sorriso inocente. Alice, não é legal chamar alguém de assustador. Isabela lembrou gentilmente. Alice mostrou a língua e correu para o andar de cima. Isabela sorriu e balançou a cabeça. Ela virou a cabeça de volta para a TV. 2 bilhões de usuários já, disse Isabela com um leve choque. Isso está apenas começando, disse Maxwell misteriosamente. Isabela fez beicinho e colocou a cabeça no ombro de Maxwell. Sua sessão diária de flerte começou. Isaac começou a subir as escadas antes de começar a vomitar. Ele parou no segundo andar, olhou pela janela e viu uma forte tempestade de neve. A neve estava se acumulando, cobrindo as ruas e a estrada.
Snowstar é famosa por suas tempestades de neve semanais e, para alguns, isso faz de Snowstar um péssimo lugar para se viver. Mas, Isaac sentiu uma familiaridade com a neve. Quando criança, ele se perdeu na floresta próxima e naquele dia teve uma das piores tempestades de neve da memória recente. Centenas de prédios desabaram porque a neve se acumulou nos telhados. Os que tinham casas melhores estavam bem, exceto que mal podiam sair de casa porque a neve havia se empilhado na frente de suas portas da frente. Mas, aqueles com as piores condições de vida estavam em uma situação miserável, mas foi aí que a Whitlock Company veio ajudar. Eles reconstruíram todos os prédios destruídos e os tornaram ainda melhores. Agora, se outra tempestade de neve desse calibre acontecer, todas as casas e seus moradores estarão a salvo de danos. Isso fez a reputação da família Whitlock subir. Quando surgiram notícias sobre o desaparecimento de Isaac durante a tempestade de neve, milhares de cidadãos ajudaram a família Whitlock a procurá-lo. Mas, ninguém o encontrou. Depois de 3 dias, Isaac voltou sem um arranhão no corpo. A neve o guiou e ele conseguiu voltar em segurança. Isaac não se lembra muito de sua infância, mas essa foi a primeira vez que ele encontrou com Horowitz. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.